Ele vai te podar, Ele vai te limpar. É Ele que vai tirar as coisas de você. E a gente vai começar a entender isso hoje, como que esse processo funciona. Porque ontem a gente terminou finalmente chegando na palavra que eu mais amo da Bíblia. A palavra que você mais tem que gostar da Bíblia se chama Consolador. É o Espírito Santo que faz essas coisas. Nós vamos entender que o ministério do Espírito Santo é o personagem mais ignorado da sua vida. A Bíblia fala assim, em Isaías 53, que ele foi rejeitado, que ele foi desprezado. E aí você olha, Jesus realmente, aquele povo desprezou Jesus. Só que a gente vai ler daqui a pouco Jesus falando assim, é melhor que eu vá, senão o Espírito Santo não vem. Por que é melhor que eu vá? Emanuel significa Deus conosco. O próprio Emanuel falando, é melhor eu subir, porque se eu não subir, ele não vem. Então o que pode ser melhor do que Deus conosco? O Emanuel, Deus conosco falando, tem algo melhor para vir. E se eu não subir, o melhor não vem. E o Espírito Santo é esse melhor. Jesus estava falando do Espírito Santo. Por quê? O que é melhor do que Deus conosco? É Deus dentro de nós. Inclusive agora eu vou explicar para vocês uma coisa que eu amo falar, que não está na Bíblia, mas que está na Bíblia. Eu amo falar assim, ó. Jesus falou, se alguém disser que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está lá, não acredite, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus fala isso, mas quando eu leio esse capítulo eu falo, o reino de Deus está dentro de você. Porque quando Jesus estava falando isso, ele estava falando do vazio e estava falando dele mesmo. O reino de Deus é o vazio, no início a terra era sem forma e vazia, ali é o reino de Deus. A não forma é o reino de Deus. O vazio é o reino de Deus. E tudo que Deus criou na forma é a manifestação da não forma e do vazio. Então você ignora o vazio. A coisa mais importante que tem aqui, ó, nesse vídeo é a distância, o espaço entre minhas duas mãos aqui, ó, entre eu e você. Quando você olha para o céu, a coisa mais importante que tem é o espaço entre as estrelas. Eu não sei se você sabe, mas a matéria física do seu corpo cabe num copo americano. Sabia disso? Se você pegar um copo americano, cabe toda a matéria física do seu corpo inteiro. Eu tenho 1,83 m, o meu corpo inteiro cabe num copo americano. Tá, então por que você tem 1,83 m? Porque tem vazio e vazio, muito mais vazio dentro de você do que você consegue imaginar. Então, coisas que não foram criadas, a não forma, o espaço, o vazio. A água não foi criada em Gênesis 2. 97, 96% do corpo de um bebê é água. Mais de 90% do seu cérebro é água. Só que você não entende esses mistérios, você não entende essas coisas racionais, essas coisas simples. E o fato de você não entender essas coisas simples faz você não entender o reino de Deus e os mistérios dele. Thales, por que Jesus falou que o reino de Deus está entre nós e você vive falando que está dentro de você? Porque Emanuel falou, agora chegou o tempo de eu subir, porque o reino de Deus vai sair de entre vós e vai vir o Consolador e o reino de Deus vai estar dentro de vocês. Inclusive você tem uma luz, essa luz é esse poder e o reino de Deus se manifesta nessa luz, chama essência divina, centelha divina. E agora o reino de Deus vai vir dentro de você como Consolador, vai sair, vai fluir um rio de águas vivas e vai transbordar pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então, hoje a gente vai entender mais sobre esse mergulho. Então, o dia que você parar de dar esse fruto, você vai ser tirado do reino. O dia que você parar de dar esse fruto, o próprio Deus vai vir e vai te arrancar. Qual que é o fruto, Thales? João 15:2. A gente vê o fruto no ladrão da cruz. A gente está aqui porque a gente merece ladrão. Ó, reconheceu que é ímpio. Ele não merece estar aqui, ele não merece essa condenação. Reconheceu a santidade de Jesus. Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso. Reconheceu que Jesus pode salvar ele. Quando você tiver esses 3 pontos, você está dando fruto. Aí a palavra fala, o Pai poda para que você dê mais fruto. Então, o fruto do arrependimento, o arrependimento é consequência dessas 3 coisas. Então, eu até gosto de falar o arrependimento, mas se fosse para mim dar um nome para esse fruto, chama santificação. Porque quando você entende que você é ímpio, que ele é santo e que ele pode te ajudar, o que vai transformar é santificação. Como ficar mais feliz? Tem 2 coisas, tem felicidade e alegria. O que você está pedindo, por acaso, se tiver baseado
em desejos, tipo assim, se você der valor pro desejo, quando você tiver o desejo, você tá feliz. Quando você não tem o desejo, você tá triste. Então você tem que zerar esse negócio de desejo. Se você dá valor pro elogio, quando você tiver elogio, você tá feliz. Quando não tiver elogio, aí você tá triste. Então você tem que zerar esse negócio de elogio. Quando você dá valor pra sua reputação, quando sua reputação tá alta, você tá feliz. Quando a reputação tá baixa, você tá triste. Então você tem que zerar essa reputação. Como que eu faço para ficar mais feliz? Zera a reputação, zera a importância do desejo e zera aqui a importância do elogio. Você zerou essas três coisas, você vai entrar num estado de espírito chamado alegria. A alegria é um estado de espírito, é ter comunhão com ele. Dentro de você tem um vazio que foi criado no Éden. Mas esse é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar nesse assunto mais profundo. Então, vamos aprofundar aqui no Evangelho. Hoje nós estamos na 9ª live. Eu acho que eu pus 8 aí, mas nós estamos na 9 lives já falando do Evangelho. E a minha promessa para você é a seguinte: eu não vou deixar de ser raso, eu não vou deixar de ser profundo, porque você é raso. Então a gente vai descer cada vez mais profundo. Eu quero mergulhar nesse assunto aqui. A gente vai entrar nas doideiras agora. Então, obrigado, vou tentar. Fé em Deus. Não, quem... Ai, mano, nem vou responder o que eu queria responder. Mas Eren, o que você vai fazer? Deixa eu ver aqui uma forma de eu te ajudar. O que não te deixa estar nesse estado de alegria? Você sabe o que é? Thales, por que eu não sou alegre? Thales, por que eu não tenho esse estado de alegria dentro de mim? Por que eu não sou bem-aventurado? Porque você é forte demais, Eren. Jesus fala assim em Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino. Bem-aventurado é justamente o que você está me perguntando. Bem-aventurado é mais do que feliz, é completo, é totalmente satisfeito. É uma pessoa perfeita no seu estado de espírito. E Jesus vai falar algumas coisas ali. Então, está em Mateus 5, Sermão do Monte, o que eu tenho que fazer para ser mais feliz. Mas como que eu resumo isso aí? O resumo disso aí é você conectar com Deus. Só tem uma forma de você realmente estar alegre, de você acessar esse estado de espírito. Paulo fala que quando você acessa isso aí, você ganha uma coisa que chama paz que excede todo entendimento. Por que você ganha paz que excede todo entendimento? Porque você vai ter uma doideira do lado de fora acontecendo, mas a opinião dos outros não te afeta. Você não tá nem aí você não tá nem aí com a reputação. E você não tá preocupado, a opinião deles é elogio e crítica. Você não tá preocupado com desejo. Romanos 11, onde é que tá isso? Romanos 3:11. Esqueci agora. Filipenses 3:11. No 13 ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já não lembro o capítulo. Mas no 11 ele fala assim, sei ter muito e sei ter pouco. Sei ter fartura e sei passar necessidade. O mesmo Paulo que fala da paz que excede todo entendimento. Sei ter abundância e como sei ter escassez. Ele vai falando daquilo ali. Porque não significa que do lado de fora vai estar tudo resolvido. Mas se você tem o desejo dentro de você, você sabe, você está bem. Se você não tiver o desejo acontecendo, você está bem. Então Paulo zerou o desejo e ele vai falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você zerar esses 3 pontos aqui vai te dar uma paz que excede todo entendimento. E essa é a própria alegria, é um estado de espírito. Foi bom a gente ter falado disso por causa do capítulo 16. Ontem a gente terminou falando as consequências do evangelho. Uma das principais consequências de você... Para quem está aí, tem muita gente aí assistindo. Vou te dar um conselho aqui. A gente tem 9 lives já. Isso é uma escada. Então eu estou construindo escada por escada aqui para você chegar agora e não ficar me batendo muito. Você vai ficar batendo, vai ficar confuso. Você vai me ouvir, não vai entender, porque eu fui explicando degrau por degrau aqui, ó, para você chegar aqui agora e poder descer junto comigo. Então, como é que você vai fazer? Já segue o canal aqui, para você não perder as próximas lives, você não perder os entendimentos, você não perder. E eu faço uma coisa, o que eu faço? Eu coloco esses degraus gravados, todos eles, num lugar só, em playlist, que aí você vai assistindo e maratonando e descendo e mergulhando junto comigo. Então você vai seguir o canal e você vai ir no link da bio do canal. Lá no link da bio, primeiro link é o link de ascensão, um grupo de ascensão.
Nesse grupo de ascensão a gente faz as imersões. Nesse grupo de ascensão eu te ensino os seus superpoderes. Nesse grupo de ascensão eu te explico que você é Deus na Terra e que dentro de você tem tudo que você precisa para criar e transformar a sua vida e a vida de todo mundo que está perto de você. O segundo link é o YouTube. No YouTube tá lá todos esses vídeos gravados em playlist. A gente está no vídeo, na playlist do Evangelho. Nós estamos são 9 vídeos hoje. Já tem lá 3 ou 4 vídeos e falta 4 para ser postado, 5 com o de hoje. Então lá tá em degraus, é só você ir lá e assistir, tá bem? Eu já tenho o grupo, boa. Quando tiver imersão você vai participar então. Então ontem a gente viu que quando você dá esse fruto, o Pai poda para que você dê mais fruto. Esse fruto ele é prosperidade e riqueza. Quando você tem prosperidade e riqueza, a consequência de ter prosperidade e riqueza é que o dinheiro ele vem seguir você. O dinheiro vai correr atrás de você. Quando você dá muito desse fruto, João 15:8 diz que o Pai é glorificado quando você dá muito fruto. Então o Pai quer que você dê muito fruto e esse fruto vai te fazer crescer, crescer, crescer e o seu nome ser reconhecido no céu, na terra e no inferno. Inclusive no inferno seu nome tem que ser reconhecido. Quando você der muito desse fruto, você vai receber uma varinha mágica. Qual que é a varinha mágica? João 15:7. Se você tiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, esse fruto for multiplicando, você pode pedir o que quiser que vai ser feito. Então, realmente a sua vida, você está pedindo o que você quer e você está vivendo isso? Qual que é o problema, Thales, disso aí? O problema é que Jesus fala assim com uma árvore, ó, maldita. Jesus amaldiçoou uma árvore. E aí os discípulos olham para a árvore e não aconteceu nada. Aí ele segue viagem. No outro dia, quando eles voltam, os discípulos passam na árvore, a árvore seca, porque recebeu uma maldição. Mas a árvore ainda estava lá. Mas se eles passassem daqui uma semana, eles iam ver que a árvore definhou e caiu. Então a palavra que sai da sua boca, o poder dessa varinha mágica de pedir tudo que você quiser, você pede, lança uma semente, a semente vai fertilizar se você tiver muito fruto. E aí o que acontece? Ela tem um tempo até se materializar. Esse é seu problema. Você quer a varinha mágica, você acha, tá aqui, ó. Lança-te no mar. Aconteceu na hora, não é assim. Tem um tempo até a materialização acontecer. Inclusive, eu e minha esposa sempre fica chocada, a gente sempre conversa. Porque hoje a gente está vivendo realização de orações que a gente fez 7 anos atrás. 8 anos atrás, 5 anos atrás, a gente orava por liberdade, poder trabalhar em qualquer lugar. A gente orava por poder escolher. Se eu não quiser trabalhar hoje, eu não vou trabalhar. Deus, eu declaro sobre a minha vida que o dia que eu quiser ficar com a minha família, eu vou ficar. E eu fazia essa oração e fazia ela enquanto eu trabalhava ganhando 600 euros. E hoje eu estou aqui com um faturamento que eu falo que vocês nem acreditam. Por que, Thales? Porque eu usei esse poder. E você também tem esse poder. E é só você usar. E Jesus fala, quando você tiver esses frutos e começar a usar desse poder, vai acontecer uma coisa. E nós vamos ler agora a continuação dessas coisas. Sabe o que acontece? Você vai se tornar insuportável. Você vai começar a fazer as coisas certas. E o fato de você fazer a coisa certa revela que as outras pessoas estão fazendo as coisas erradas. E quando elas veem que você consegue fazer as coisas certas, elas vão te odiar. Jesus falou, quando você tiver esses frutos, quando você estiver usando o poder, eles vão querer te matar, eles vão te odiar, eles vão querer te expulsar de todos os lugares. E agora a gente vai ler essa continuação justamente nesse ponto. João 16, tenho-vos dito essas coisas, para que vocês não se escandalizem. Deixa eu ler na nova linguagem de hoje, eu deixo a Almeida Revista corrigida aqui também. Porque eu sempre aconselho vocês a gravar a Bíblia na Almeida Revista Corrigida. Mas para ler é bem melhor ler na NTLH. Eu digo isso para que vocês não abandonem a fé. Para que vocês não se escandalizem. Todo mundo é abençoado, irmão. Todo mundo tem a sabedoria, todo mundo tem essa memória. Você tem 86 bilhões de neurônios. Vocês têm 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem capacidade de fazer entre 1.000 e 10.000 conexões. Como é que você fala que eu tenho memória boa, você não tem?
É só porque você não sabe quem você é. Você não sabe os seus superpoderes. Por isso que você não tem alegria. Por isso que você não está usando essa varinha mágica. Por isso que a sua vida não está sendo transformada. Por isso que todo dia você vai pro trabalho, é o mesmo trabalho. Você vai no mesmo caminho. Você come o mesmo pão. Até o pão que você come é igual. Nem o pão você muda. Você almoça, até seu almoço, a comida é igual. Os seus amigos é tudo igual. O seu carro, você vive, toda vez que você chega na live aqui, eu tô num carro diferente. As casas, eu tô sempre mudando de casa. Eu vou estar sempre mudando de casa. País, você vai ver, eu não vou parar em Portugal. Vou sair daqui uns dias. Tem um tempo determinado. Então, quando você entender quem você é, começar a dar esse fruto, começar a usar esse poder, você vai ver tudo se transformar. Só que você não sabe quem você é, não sabe que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, Jesus falou, quem é que pega a luz e coloca debaixo da mesa? A gente pega a luz e coloca sobre a casa aqui, ó, no alto da casa. Só que para você fazer isso tem uma mesa impedindo, você tem que arrancar a mesa. A mesa chama personagem, voz da sua cabeça. Tem 5 vozes falando na sua cabeça e nenhuma das 5 é você. E você fica ouvindo essa voz, inclusive ela tá falando até agora, ela fica só criticando, ela é doentia, maligna, doentia, repetitiva. Até a metafísica já chegou na voz falando isso e você até agora não sabe que você não é a voz da sua cabeça. Então você acredita que é essa voz, você acredita que é esse personagem, e aí você olha pra mim, nossa, o personagem dele é massa, o personagem dele é isso, nossa, o personagem dele é sábio, o personagem dele tem uma memória boa, só que é só um personagem. Eu sou muito maior do que o personagem e você é muito maior do que seu personagem. E aí Jesus fala assim, ó, não espere ser relevante para fazer obras relevantes. Só que o seu personagem não é relevante. E você não entende que você tem toda a relevância dentro de você. E aí tem uma mesa impedindo a luz de se manifestar. O que é a diferença de quando a luz... Então a voz não é eu, é outra coisa? Exatamente, não é o ser. Chama árvore do conhecimento do bem e do mal. É essa voz aí da sua cabeça. Como é que você descobre isso? Link da bio, já segue o canal. Link da bio, primeiro link grupo de ascensão, segundo link YouTube. No YouTube, Lives da Consciência. Nós vamos pegar essa mesa que está em cima da luz, nós vamos destruir essa mesa, quebrar ela, arrancar ela de cima de você, mostrar quem você é de verdade, pegar essa luz, colocar em cima daqui da casa. E aí quando você tiver com a luz aqui em cima, você vai manifestar o reino de Deus. Você vai dar muito desses frutos e vai usar o poder que você tem. Então, ó, eu tenho dito isso para que vocês não abandonem a fé. Dito que você vai ser insuportável. Eles vão te odiar. É natural, se você é amigo de Deus, se você dá esses frutos e usa o seu poder, você é inimigo do mundo. Então, se seus amigos gostam muito de você, tem alguma coisa errada aí. Se todo mundo gosta de você, tem alguma coisa errada aí. Se não tem nenhum hater te perseguindo, tem alguma coisa errada aí. Se tá cheio de tolo sendo seu amigo, tem coisas erradas aí. Se as pessoas olham para você e não se incomodam com a sua presença, tem alguma coisa errada aí. Então, se você realmente está no caminho certo, vai ter hater, vai ter inimigo, vai ter um monte de gente odiando. Se você está no caminho certo, Jesus está falando, você vai ser insuportável. E eu já estou te avisando antes para que você não perca a fé por causa disso, porque é natural. Vocês serão expulsos da sinagoga. Chegará o tempo que qualquer um que matar vocês vão pensar que estão fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem o Pai e também não conhecem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado vocês. E Jesus continuou, e agora vamos ver que maravilha. Eu não disse antes, porque eu ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu queria entrar num tema do evangelho aqui que é muito massa, mano, no reino de Deus. Mas vamos explicar o reino de Deus depois. Porque Jesus falou aqui, ó. Eu tô falando que eu vou morrer, que eu vou sair da terra, e vocês estão ficando cheios de tristeza. Por quê? Eles estavam esperando um reino físico. Então vamos supor, quando tinha lá o reino de Israel, aí veio o reino romano. Então o reino tem um rei. Tinha um rei de Israel e tinha um rei romano. Quando um rei vinha e dominava outro rei, o que ele fazia? Uma ruaça.
Então saía um rei, ele derrubava esse outro rei. Se o outro rei não aceitasse, ele matava todo mundo. Se o outro rei não aceitava, ele vinha aqui, dominava os súditos, costumava matar os que estavam em cima da hierarquia, porque eles eram leais ao rei anterior, e ele costumava colocar outro rei no lugar que era leal a ele. Se o rei não relutasse, o rei aceitasse o domínio do novo rei, ele vinha e tomava todo mundo cativo, e esse rei aqui tinha que pagar impostos. Então Jesus chega falando: é chegado o reino de Deus, é chegado um novo rei, é melhor que vocês se arrependam. Então os discípulos vendeu as casas, deixou as casas, abandonou o trabalho, abandonou tudo, imaginando o quê? Que Jesus era o novo rei, que ia chegar e ele ia destruir Roma, ele ia acabar com aquele sacerdócio tudo, ele ia destruir todo mundo e ele ia reinar na terra, ia matar os romanos, ia destruir os romanos. Inclusive Judas trai ele porque ele percebeu que Jesus não estava querendo fazer isso. Quando Judas percebeu que não era isso, ele fica decepcionado com Jesus, porque ele criou uma imagem sobre Jesus, ele criou um personagem sobre Jesus, só que Jesus não é o personagem da sua cabeça. E aí, quando Jesus vai e revela aqui para eles ficam tristes. Por quê? Eles estavam esperando um reino físico. Só que Jesus estava explicando que tinha algo para ele fazer lá no céu primeiro, para depois voltar. O reino de Deus é semelhante a um homem muito rico, que ele veio e plantou a vinha. Então o reino veio, Jesus veio, plantou uma vinha. O que é a vinha? O sacerdócio, o reinado na terra, o ser profeta na terra, a possibilidade de acessar o reino. Esse rei veio, plantou e voltou, foi embora, ele subiu de novo, porque ele tinha que receber um poder lá no céu e cumprir um tempo. Só que quando ele vai voltar aqui, ó, ele está revelando isso para os discípulos, eles estão tristes. Por quê? Por causa desse entendimento que eles não tinham. Inclusive, alguns de vocês não sabem disso. Nós vamos explicar mais, vamos descer. Isso é assunto mais profundo. Quando eu entrar nisso aí, eu quero que vocês estejam muito mais baseados aqui. O que é o evangelho, o que é propiciação, um pouco desse entendimento judicial do mundo espiritual. Aí nós vamos entrar no reino, porque se você não entender do judicial, da propiciação, do problema que não tinha solução, e quem é que criou tudo isso, quando nós entrar no assunto do reino, você vai ser raso. Então quando eu entrar no assunto do reino, nós vamos estar bem mais profundo. Então Jesus estava ensinando eles que ele tinha que voltar, e o coração dele estava cheio de riqueza. Mas olha o que o próprio Emmanuel fala: em verdade eu falo com vocês, que é melhor que eu vá. Porque se eu não for, se o Deus com vocês não for, o auxiliador não virá, o Deus dentro de vocês não virá. E agora a gente vai começar a entrar numa sequência explicando o Espírito Santo, que você ignora o Espírito Santo. Uma vez eu estava orando com Jesus e eu falei com Jesus: não, Jesus, os discípulos tinham você, eles podiam conversar com você, falar tudo que quisesse com você, eu também quero ter você. Imagina alguém depois de 10 anos de crente orando isso aí com Deus. Na hora que eu falei aquilo ali, eu senti no meu coração o Espírito Santo me confrontando. Você está falando isso porque você está ignorando a pessoa do Espírito Santo. E você ora isso porque você ignora. Então os discípulos tinham Jesus, mas você não tem o Espírito Santo, né? Ele te deixou órfão. João 16. João 16, 7. Se eu não for o Consolador, o Auxiliador. Olha aqui, ó, na NTLH chama, na Almeida Revista Corrigida chama Consolador. Na NTLH chama o Auxiliador. Mas se eu for, eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador. Eu vou deixar de estar do lado de fora e agora eu vou estar dentro de vocês guiando. Que entrou aqui mais uma voz na sua cabeça. Então antes Jesus falava aqui, ó, voz das outras pessoas. Então em homenagem ao cara que está aí que não entende das vozes. As vozes que falam na sua cabeça: voz do Espírito, voz da alma, que é os sentimentos, emoções. Muitas das decisões vocês são guiados não por causa de uma escolha, vocês são guiados por causa de emoção. Você já viu quando você fala coisa com a sua esposa, com seu marido, que você não queria falar? É porque você ouviu a voz da alma e deixou a voz sair para fora. É sentimento, você falando e tomando decisão no sentimento. Voz racional
É a voz que mais te atrapalha aqui, ó. Das 5 vozes que falam na sua cabeça, a que mais te atrapalha é o racional. Por quê, Thales? Deus só fala com o espírito, Deus não fala com a alma, Deus não fala com o racional. Deus só fala no seu espírito. E toda vez que Deus fala com você, a voz é contra o racional. O racional sempre vai estar oposto à voz do espírito. Então essa é a voz que mais dá dor de cabeça. Voz das outras pessoas é a última voz, a voz do diabo. O diabo é o que menos fala. Porque ele já falou lá atrás, falou na cabeça de outras pessoas e ele usa as outras pessoas para te atrapalhar. Então, geralmente, ele já instalou uma ideologia na sua cabeça, essa ideologia está te atrapalhando. Então, o Espírito Santo vai sair, ó. Jesus falava aqui nas outras pessoas, agora ele vai estar dentro de você falando direto com o seu espírito e comunicando com a sua alma e te dando a oportunidade de dançar com ele. A menina perguntou, o que eu faço para ser mais feliz? Pega a sua alma e une com o seu espírito. Quando a sua alma e o seu espírito estiver unida, você quebrou a maldição do Éden. Quando você quebra a maldição do Éden, que é a separação de Deus, aí você vai ter felicidade, alegria, paz que excede todo entendimento. A opinião dos outros não vai te afetar. Você não vai estar preocupado com desejo. E a última coisa que você vai estar preocupado é com reputação, que a reputação está aqui, ó. A reputação está aqui no racional, na voz das outras pessoas e até na voz do diabo. Então, é isso que o auxiliador vem fazer. Ele vem para entrar dentro de você. E ó, quando o auxiliador vier, quando o consolador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Então, você tem uma ideia errada a respeito do pecado. Você tem uma ideia errada a respeito do pecado. Como faz para juntar? Dá fruto. Entende que Jesus é justo, que você é ímpio e pede ajuda a ele. Como faz para juntar? Espírito Santo, me ajuda a me juntar com você. Espírito Santo, me ajuda a unir. Tudo que depende de Deus para juntar vocês dois já está feito. Inclusive, ele vai orar aqui, ó. Pai, eu oro não para que o Senhor tire eles do mundo, mas que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Para que eles sejam um com o Espírito Santo, para que eles se unam, assim como eu estou unido com o Senhor. Jesus já orou para você juntar. Então o Espírito Santo já está aí te abraçando. Como que faz para juntar? Reconheça. É só você vai entrar na live do YouTube, você vai em Provérbios 1, 2 e 3. Ele já está aí, ele fala o tempo todo. Para você juntar ele, você só tem que reconhecer a voz dele. E aí você tem que obedecer. Aí você vai andando nesse fruto aqui, obedecendo, você vai se unindo cada vez mais a ele. As pessoas estão erradas, têm uma ideia errada a respeito do pecado. Eu estava meditando sobre isso outro dia, vocês não entendem. Olha só que interessante. Eva caiu pelo quê? Pela boca. Quantos homens caíram pela... Sansão caiu pelo quê? Pela boca. Ele falou uma coisa com a mulher que não podia ter falado, pela boca. Quantos homens de Deus caíram pela boca? O diabo, quando vem em Mateus 4 falar com Jesus, fala, Jesus, a primeira coisa que ele fala, transforma a pedra em pão e come. O que vai te dar a vida eterna? Comer do fruto da árvore da vida. Você dá muito pouco valor a essa boca, sua boca tem muito mais valor do que você imagina. Deus criou a terra inteira pela boca, haja luz. Haja separação entre a água de cima e a água de baixo. Inclusive a água não foi criada. Haja porção seca. Haja natureza. A boca ele criou tudo. Então, você tem uma ideia muito errada a respeito do pecado. E aí vamos entender aqui. Imagina só, se Deus te pega agora, coloca no jardim, olha como é que é absurdo que eu vou te falar. Imagina se você tem a oportunidade de estar no jardim. E aí Deus fala assim, você pode comer de tudo. Você pode fazer tudo, só não pode comer a carne de porco. Se você comer a carne de porco, você vai ser separado de mim eternamente. Você entende que isso é absurdo? Você consegue entender que a sua ideia de pecado é tão absurdo que se Deus falar, se você comer carne de porco, você está pecando, você não entende esse assunto? Você acha um absurdo Deus falar isso? O que tem na comer carne de porco? O que tem eu usar minha boca para comer o que eu quiser? Só que o fato da mulher ter comido uma coisa que Deus falou que não era para comer, não fez a humanidade cair. Não foi só isso. A humanidade inteira caiu. Nós estamos até agora com problema nisso. Porque a mulher usou a boca dela errado. Comeu um fruto que não era para ter comido. Só um fruto.
Só comeu uma carninha que não era para ter comido. A humanidade inteira caiu. A natureza inteira se converteu contra o homem. A criação começou a criar espinho. Os animais inteiros, todos os animais começaram a guerrear um contra o outro. O cosmos inteiro foi abalado, as estrelas, os planetas, por causa que a mulher comeu uma coisa que não devia comer. Por causa de um pecado. Então, eu comi uma carninha de porco, é um pecado que fez essas 4 coisas acontecer. Imagina você matar alguém. Imagina você na pornografia todo dia. Imagina você adulterando. Imagina você roubando. Imagina o tanto de coisa errada que você faz. A gente tem uma visão errada contra o pecado. A gente acha que o pecado é simplesinho. Comer uma carne de porco fez essas 4 coisas aqui acontecer. Imagina as coisas que você tem feito. Você não entende a gravidade do pecado. Se você assistiu às 8 aulas do Evangelho, você começou a perceber um pouquinho mais sobre a gravidade do pecado. Por que a gravidade do pecado é tão grave? Eu estou sempre falando, uma coisa é tá aqui na minha frente um homem passando, eu pego aqui uma pedra e jogo na cabeça dele, uma pedrinha. É grave pegar uma pedrinha e jogar na cabeça de um homem passando na minha frente? É um pouco estranho, é um pouco doentio, mas não é grave, né? Passou um homem aqui, eu tô numa praça, pega a pedrinha e joga na cabeça dele. Não é grave. Agora, se esse homem que tá passando é o presidente do bairro, joga pedrinha, e já tá aqui mais complicado, hein? Por que você tá jogando a pedra nele? Você não concorda com as coisas que ele faz? Mas ele é que é o presidente aqui do bairro. Imagina se for o presidente do Portugal. Aí eu jogo a pedrinha, aí já tá lascado, hein? Aí eu já vou ter que ir pra prisão, já vou ter que ter aqui uma reclusa, já vai ter alguns repórteres querendo me filmar, já vai ter uma coisa mais grave. Por que, Thales? Eu só joguei a pedrinha igual do outro homem. Porque dependendo do nível de contra quem você joga a pedra, maior o nível da consequência. Se do outro lado for o presidente do Brasil, é outra consequência. Se do outro lado for o presidente dos Estados Unidos, o cara mais bravo da terra, o cara mais poderoso da terra, a pedra nem vai bater na cabeça dele. Alguém vai pular na frente dele, alguém já vai pular pra cima de mim, eu já vou cair no chão, eu já vou ter que ficar preso algum tempo, já vai ter agora, não é repórter só do Portugal, repórter do mundo inteiro vai querer me filmar. É o cara idiota que jogou uma pedra na cabeça do presidente dos Estados Unidos. Agora o pecado, o que é? Você pegando a pedra e jogando na cabeça do Deus vivo. O ser mais poderoso do universo. O ser que rege o céu, a terra, o inferno e tudo que existe. Então, a gravidade do pecado é tão grave porque você não entende o tamanho de Deus. Por isso que Jesus está falando. As pessoas têm uma ideia errada do pecado. Por que elas têm uma ideia errada do pecado? Porque ele fala aqui, ó, eu tô indo por um lugar que vocês não conhecem, acessar o Deus que vocês não conhecem. Esse Deus vocês não conhecem. E o Espírito Santo vai vir para revelar desse Deus para vocês. E quanto mais você entender quem é esse Deus, o poder dele, mais vai aumentar a sua ideia do peso do pecado. Quanto mais aumentar a sua ideia do peso do pecado, mais você vai parar com esses negócios. Quando o auxiliador vier no 8, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada do pecado e do que é direito e justo, do julgamento de Deus também. Então vamos ler na Almeida Revista. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente o que eu estou falando com vocês. Tem um tribunal, tem um julgamento, tem um juízo, tem uma justiça. Deus ser Deus requer que ele seja juiz. Deus ser Deus requer que ele seja justo. Deus ser santo, 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 requer que haja uma separação do inferno com o céu, do mal com o bem. Inclusive a gente pegou na aula 5 que foi o próprio Deus que criou o mal. Como assim? Isaías 45:7. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu formo a paz e eu crio a guerra. Deus forma quando ele está presente. Deus cria quando ele se ausenta. Deus fez o mal quando ele formou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, você quer andar comigo? Pode andar comigo. Vamos juntar o seu espírito com o meu? Vamos ser um só? Pode ser. Vamos avançar nisso? Você quer? Quero. Ah, você não quer andar comigo? Então não quero. Ele te deu esse livre-arbítrio. Se Deus é tudo que é bom, então você andou com ele, você está perto dele, você está no bem. Se Deus...
o oposto de Deus é tudo que é mal, então Deus criou o mal quando ele formou o livre-arbítrio e deu a oportunidade, você não tá com ele. Aí o cara tava na live, eu não concordo com esse Deus, que se eu não servir ele, se eu não quiser ele, eu vou pro fogo, eu vou pro inferno, eu vou pra um lugar de sofrimento. Sabe o que revela um cara falar uma coisa dessa? É que ele não sabe o que é Deus. Deus é tudo que é bom. Deus é o paraíso. Deus é a água. Deus é a vida. E se você fala, eu não quero Deus, você está falando, eu quero o fogo. Eu quero as trevas. Eu quero a escuridão. Eu quero o sofrimento. Por quê? Porque você está escolhendo isso. Não é Deus que escolheu. Inclusive em Apocalipse, depois nós vamos entrar em Apocalipse e fala que quando você for condenado, todos os condenados vão dobrar o joelho e falar, Deus, você é justo. Porque eu escolhi não querer você e eu estou indo para cá porque eu escolhi. Tá lá em Apocalipse, eles vão dobrar o joelho e reconhecer que Deus é justo, porque deu para eles o que eles pediram. Então vamos lá, o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado. Aquele que está em mim não dá fruto, não tem entendimento que Jesus é justo, que é ímpio e que necessita de Deus, ele vai ser tirado. O dia que você entender que você não precisa mais de Deus, você vai ser tirado, igual os fariseus. Foi esse que matou Jesus, porque eles perderam o entendimento que eles eram ímpios. Não, nós somos santos, nós somos justos, nós somos fariseus, pastor. O dia que o seu pastor parar de entender que ele é ímpio, que ele é pecador, ele caiu da graça. Ele está lá, nem era para estar lá mais. O dia que seu pastor perdeu o entendimento que Jesus é santo, não era para ele estar num púlpito mais. O dia que seu pastor achar que ele é o Jesus Júnior, não tem aqui necessidade de reconhecer Cristo, de entender que Cristo é que é o poder, ele caiu da graça. Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza? Eu entender que eu sou ímpio e que é Ele que é o poder em mim. É Ele que manifesta a glória dele em mim. É através dele que eu não vou trair a minha esposa. É através dele que eu vou dar um bom ensinamento para os meus filhos. É através dele que eu vou ser um bom pai. É através dele que eu vou ser um bom marido. É através dele que eu vou empreender e ser um homem de sucesso. É através dele. O dia que você perder esse entendimento, você caiu da graça, você vai ser arrancado. Mas o dia que você entender que esse aqui é só esse fruto, tá, mas eu li os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo é consequência desse fruto, tá, mas eu li que sem santificação ninguém verá a Deus, a santificação é consequência desse fruto, tá, mas eu vi Jesus falando, arrependam-se, você só pode se arrepender se você tiver esse fruto, se não tiver esse fruto, você não pode fazer nada, você não consegue fazer nada, e Jesus fala em João 15, sem mim, vocês não podem fazer nada, só que para você estar em mim, você precisa ter desse fruto. Então, se você não tiver esse fruto, você nem está na videira. Inclusive, se você estiver na videira e parar de dar esse fruto, você vai ser retirado dela. Mas se você estiver na videira, der esse fruto e continuar dando esse fruto, o Espírito Santo vai vir. O Pai vai vir e vai podar. O que é o podar de Deus? É o Espírito Santo vir te convencendo do pecado, te convencendo do juízo, te convencendo dos castigos, te convencendo do peso que é o pecado. E aí, quando você entender isso, boa noite, vai lá. As lives ficam salvas no YouTube. Depois você assiste lá o YouTube, você vai entender desses assuntos. Quando você entender isso aqui, aí você vai avançar. Tem uma poda. O que é a poda? Eu quero explicar através de uma parábola aqui, para a gente entender esse assunto, porque é o assunto de hoje. Um certo homem, há muito tempo atrás, tinha uma fazenda e ele já era fazendeiro, ele era muito rico. Só que ele expandiu muito, ele cresceu muito gado. Ele tinha prosperidade e riqueza. Riqueza, tudo que o dinheiro não podia comprar. Prosperidade, o poder de Deus na vida do homem. E ele tinha muito dinheiro, porque dinheiro é consequência dessas coisas. O fruto é o esforço próprio? Não, chama ciência, chama consciência o fruto. Tá? Consciência de quem Jesus é, consciência de quem eu sou, consciência do que ele pode fazer da minha vida. Então o fruto chama consciência, tá dentro de você, mas está escondido por um arqueiro. Jesus fala, por que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão? Você tem um arqueiro na sua frente, tem uma trave na frente dos seus olhos. Jesus fala assim, se você quer subir à luz, tira a mesa de cima da consciência. Então o fruto é a consciência, entender quem Jesus é, quem eu sou, o que ele pode fazer por mim. Esse homem era muito rico, muito próspero e ele já tinha uma fazenda muito grande, já tinha muito funcionário, só que ele continuava a crescer sem parar. E aí ele teve que ir para uma fazenda maior, ele afasta um pouco da cidade, só que na fazenda que ele comprou tinha muita árvore.
Ele compra uma fazenda de não sei quantos hectares e tinha muita árvore e ele precisava arrancar aquela árvore para ele construir a casa. E aí ele chega e ele junta todo mundo da cidade para arrancar a árvore, gasta um dinheirão para arrancar a árvore. Eles ficam um mês arrancando a árvore, até que tinha uma que eles não dão conta de arrancar. Eles arrancou as que conseguiu, quebrou as galhas que conseguiu dessa árvore muito grande, era uma árvore muito grande. E aí o que ele consegue, ele arranca, ele dá madeira para todo mundo, limpa o terreno, mas aquela ali, nem os troncos, nem aquilo que eles conseguiu cortar, eles davam conta de carregar. Ninguém na cidade tinha como, ele lembra de alguém que estava em outro país, ele vai lá chamar aquele cara. Na verdade, como se fosse um outro, dependendo, se fosse no Brasil, por exemplo, é como se fosse um cara de outro estado. Se for em Portugal, é como se fosse um cara de outro país, ele estava na Espanha. Aí o cara vai lá na Espanha, viaja, fala com aquele cara, porque aquele cara era um carpinteiro que tinha material pesado para tratar daquela madeira. O carpinteiro volta, vai lá com ele, tem na cidade, pega aquela árvore com o material dele, com os caminhões que ele tinha, consegue cortar aquela árvore, consegue tirar aquilo dali, consegue levar embora. Passa-se alguns anos, aquele homem agora quer fazer um portão muito grande de madeira e não tinha ninguém na cidade dele que dava conta de fazer aquele portão. Então, ele procura, não consegue, ele lembra do cara que estava lá na Espanha, na outra cidade. Aí ele vai naquele cara, vai lá para buscar o portão, para aumentar ali, fazer aquele portão grande, enorme que ele queria de madeira. Quando ele chega na carpintaria dele, ele vai entrar e ele trava. Ele não consegue entrar. Ele olha para a direita e aí o que ele vê? Ele vê uma águia, mano, uma águia. Pensa uma águia de 3 metros de altura, toda desenhadinha, toda perfeitinha, toda detalhada, os desenhos, a cabeça branquinha, o corpo pretinho, as patas dela, tudo bem desenhada. Passa 10 minutos, aquele homem tá ali chocado, olhando para aquela coisa perfeita que estava nos olhos dele, na frente dos olhos dele. Passa 15 minutos, o carpinteiro vê ele lá de dentro, ele não consegue sair. Passa 20 minutos, ele não consegue entrar na loja, ele continua ali chocado com aquela águia. Passa 30 minutos, o carpinteiro não consegue resistir mais e vai lá ter com o homem. Ah, eu lembro de você, eu tô te vendo aí, já tem 30 minutos que você tá aí fora, você tá precisando de alguma coisa? Aí o cara fala, nossa, que águia linda, eu vim aqui para falar contigo, mas na hora que eu vi essa águia, eu me apaixonei com ela. Que águia, que trabalho, que coisa maravilhosa, você é um cara muito inteligente, você é um cara muito sábio, como é que você conseguiu desenhar essa águia? Que perfeição! Aí o carpinteiro vai, agradece, né, dá um glória a Deus para quem entende do assunto, ele entra e explica do portão o que ele queria, o plano. Ele queria um desenho de cavalos ali no portão, porque ele criava cavalos, ele tinha os gados. E aí quando eles vai para sair, o carpinteiro fala com ele, tá bem, o seu portão eu vou fazer, daqui não sei quantos meses eu vou levar, mas você já pode levar aquela águia ali, você só vai me pagar o carreto. Pode pegar o caminhão e já manda levar para sua cidade. Quando o cara ouve isso, ele fala, não, amigo, eu sei que eu tenho muito dinheiro, mas é porque eu tô mexendo na fazenda, eu já gastei muito lá na expansão, eu tive que investir aqui nos gados, eu não tenho dinheiro para comprar aquela águia ali é muito cara, eu não tenho dinheiro para comprar ela. O cara, não, você não tá entendendo, você não vai me pagar a águia, você só vai pagar o carreto daqui para lá para sua cidade, vai dar uns 50 mil euros só, paga o carreto vai levar a águia e a águia vai ficar lá, você nem precisa me pagar 1 milhão da águia. Só paga o carreto. Aí o cara, não, eu não tenho esse dinheiro, eu não quero mexer com isso. A águia é 1 milhão, como é que eu vou pagar uma coisa dessa? Amigo, você não vai pagar a águia. Como que você não vai me cobrar a águia? Não, a águia sempre foi sua. Lembra aquele tronco que tinha lá, daquela árvore muito grande que você tinha? Então, aquele tronco é aquela águia. Ele falou, nossa, como que você pegou aquele tronco de 3 metros de altura e transformou numa águia daquela? Como é que você fez essa obra-prima? Você é muito fera, você é muito massa. O carpinteiro fala assim, ó, não, a águia sempre esteve dentro do tronco. A única coisa que eu fiz foi tirar o excesso. A águia sempre esteve dentro do tronco. A única coisa que eu fiz foi tirar o excesso. Tirei as cascas, tirei a madeira que estava a mais, tirei o excesso e deixei só a águia. Isso é verdade ou é mentira? A águia sempre esteve lá. Tinha a águia, tinha alguns castores, tinha várias coisas que ele podia ter tirado o excesso e ter deixado lá. Isso revela algo tão profundo. Isso revela o trabalho do Espírito Santo.
Qual que é o problema da Terra? Isso eu explico na playlist da consciência. Na playlist da consciência eu explico esse assunto muito mais detalhado. O seu problema é que você está pensando só em somar. Não, Thales, o que eu tenho que fazer para me ganhar mais dinheiro? Eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho que aprender um novo curso, eu tenho que aprender uma nova habilidade, eu tenho que somar alguma coisa aqui no meu corpo, eu tenho que tirar esse braço de barro e somar aqui um braço de ferro, eu preciso de um exoesqueleto, eu preciso de ter um computador de última geração. Não, Thales, o que eu preciso para ser feliz? Tinha um cara falando ali, ó, o que eu faço para me ser feliz? O que ele tava falando? O que eu tenho que somar aqui para me conseguir ser feliz? O que eu tenho que somar aqui para me conseguir expandir minha consciência? Por isso que eu falo na live da consciência. Porque o cara chega... O que eu preciso somar para mim aprender meus superpoderes? O que eu preciso somar para mim ser uma pessoa feliz de verdade? O que eu preciso adicionar aqui para mim ser um santo homem de Deus? O que eu preciso acionar aqui para mim dar esse fruto? Aí eu tô falando do fruto, você tá querendo adicionar coisas. Só que não é sobre adicionar. O reino de Deus, o Espírito Santo, o próprio Jesus, ele é subtração. Ele vem para subtrair. Por quê? Ele vem para tirar o excesso, porque dentro de você já está a águia aí. Só que tá um monte de coisa na sua frente. Dentro de você já tem a luz, só que na frente da luz tem uma mesa. A gente tem que ir descascando essa mesa, e arrancando essa mesa, destruindo esse personagem. Subtração, 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 até a luz aparecer. Aí quando a luz aparecer sem a mesa, você vai pegar ela e colocar em cima. Só que qual que é o problema? Tá cheio de adição aí, e em vez de você tirar a mesa, você está colocando mais coisa em cima da mesa. Aí você coloca um curso de engenharia, aí você coloca uma graduação, aí você coloca um Iron Man, aí você coloca mais coisa na mesa, que é esse personagem, e você até agora não entendeu que você não é a voz da sua cabeça, que você não é essa mesa, que você é a essência que está por trás dessa mesa, mas o Espírito Santo, Jesus falou, ele virá para convencer vocês, ele virá para arrancar coisas de vocês, ele virá para subtrair, até que a águia seja exposta. Então a águia já está aí dentro e o Espírito Santo vem para tirar as camadas que estão do lado de fora, que estão impedindo a águia de aparecer. E aí quando aparecer a águia que está dentro de você, aí sim você vai querer mostrar para todo mundo. Só que você vive se escondendo porque você tem medo da opinião. Você vive se escondendo porque você tem uma reputação a zelar. A reputação tem que ser destruída. Você vive se escondendo porque você tem um monte de desejo, mas os desejos têm que ser destruídos. Quando você destruir o desejo, destruir a reputação, destruir a opinião das outras pessoas, aí você fizer essa subtração nesses 3 pontos, você vai ver a águia incrível que vai aparecer. Aí quando aparecer essa águia, você vai querer que todo mundo vê. E aí quando todo mundo vê a águia, vai vir os tolos, igual vem aqui. Nossa, essa águia podia ser um castor. Por que você desenhou uma águia? Nossa, essa águia podia ter uma Ferrari. Por que você está investindo? Em vez de você investir o dinheiro todo na Ferrari, por que você comprou mais de 20 carros? Por quê? Aí eles querem te dar opinião. Só que eu comprei mais de 20 carros em vez de ter investido os 200 mil numa Ferrari, porque os 20 carros vai vender mais rápido do que eu vendo a Ferrari. E aí eu vendendo os 20 carros, eu compro 3 Ferrari. Então eles vão querer te dar a opinião deles, eles vão querer te fazer mexer na sua reputação, eles vão querer te criticar aqui, ó. Só que aí você tem que estar com isso aqui zerado. Quando você tiver o Espírito Santo, reconhecer quem você é, dane-se o que as pessoas falam. Thales, não pode falar dane-se. Não, Jesus falou que eu vou ser insuportável. O que é ser insuportável? Não caber no suporte das outras pessoas. Porque quando você sabe quem você é, o que importa você caber ou não caber no suporte dela? O que importa? Jesus não mudou porque os fariseus não aceitavam ele. Jesus era insuportável porque Jesus sabia quem ele era. E ele continuou sendo quem ele era. E o fato de você fazer isso vai fazer eles te odiar. Eles vão te odiar. Eles vão te expulsar da sinagoga. Eles vão te expulsar da onde você trabalha. Eles vão te expulsar da onde você estiver. Porque o fato de você estar lá revela que eles não são bons. O fato de você ser bom revela que eles não são bons. O fato de você ser um homem de verdade, cuidar da sua esposa, revela que eles são um banana. O fato de você prosperar e deixar sua esposa em casa, cuidando das coisas mais importantes, que é seus filhos, revela que eles não conseguem prosperar, porque eles estão fazendo a coisa errada. O fato de você crescer mesmo pagando imposto, revela que eles nem pagam imposto e não estão crescendo, porque eles são ruins, eles são fracos, e aí eles vão te odiar. É normal. Então o Espírito Santo não vem para te fazer adicionar. A felicidade você não alcança ela adicionando.
O crescimento você não alcança adicionando. Como é que alcança, Thales? Subtraindo, tirando as camadas da sua frente, tirando as vozes da sua cabeça, entendendo que você não é as vozes da sua cabeça, destruindo essa mesa que está em cima da sua luz. E quando você for destruindo isso, quem é que faz isso? O Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo faz isso? Você tendo consciência de quem Jesus é, quem você é e o que ele pode fazer por você. Você não consegue destruir a mesa, você só consegue orar para Jesus te destruir a mesa. É o Jesus que tem que vir arrancar a mesa da sua frente. Mas você tem que orar pedindo ele para fazer isso. O Espírito Santo é que vai destruir a mesa, mas se você não pedir, ele nem entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, se você não abre a porta, ele não entra. Se você não pede, ele não faz. Se você não pede, você não recebe. Se você não bate, a porta não se abre. Se você não busca, você não encontra. Só que você nem consegue pedir. Porque não, eu não mereço pedir. Eu sou um pecador, não mereço nada. Você não merece mesmo, mas ele quer que você peça. E tudo que pedir, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vai ser feito. Então você tem um poder e você não usa. Qual que é o poder? Pode pedir o que você quiser que vai ser feito. É só você esperar o tempo da manifestação, orar até Deus falar que sim. Pedir é um projeto de planeamento, você tem que projetar isso aí, tá todo dia. Bater é você pegar sem ter tocado, é gratidão. Quando vocês for orar, ore como se já tivesse recebido. Quando vocês for orar, visualize que você já pegou, você tá batendo, tocando na bênção antes de receber. Buscar é uma caminhada, você tem que fazer isso, repetir esses dois aqui, até aquilo acontecer. Então quando você fizer esses 3 pontos, orar até Deus responder, aí sim você vai receber o que você quiser, você aprendeu o poder da varinha mágica aqui. Então vamos lá no 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado. Por quê? Porque não creem em mim. A gente já viu na live 3, ninguém vai para o inferno porque é adúltero. Ninguém vai para o inferno porque é homossexual. Ninguém vai para o inferno porque é lésbica. Ninguém vai para o inferno porque é drogado. Ninguém vai para o inferno porque é um alcoólatra. João 3,19, a condenação é uma só. Eu vim no mundo, a luz veio no mundo e você escolheu as trevas. Em vez de você usar seu livre-arbítrio para escolher a luz, para escolher a subtração, você escolheu a treva, a adição, a pornografia, a mulherada. Você escolheu as drogas, aqui a adição. Vamos adicionar. Vamos colocar mais coisa aqui na frente da árvore. Aí tá a águia dentro da árvore, aí tem o resto da árvore que tem que tirar, e você ainda colocou um monte de enfeite na árvore. Ah não, meu personagem é engenheiro, meu personagem é arquiteto, me respeita. Ah, meu orgulho aqui, ó, meu personagem é uma vítima. Vamos colocar uma plaquinha aqui, me traíram, todo mundo me abandona. Aí você tá enchendo a árvore de enfeite de placa. Não, na frente da árvore aqui, ó, meu papai me abandonou, eu posso ser isso. Aí você coloca um monte de enfeite por fora da árvore e Jesus está falando, se você quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Vão tirar esse monte de enfeite, vão tirar esse monte de placa, vão tirar o vitimismo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a vontade dele, não é sofrer. A cruz não é o sofrimento. A cruz é o projeto de Deus para sua vida. A cruz não era o projeto de Deus para a vida de Jesus. Deus tem um projeto para sua vida. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vocês. Pensamentos bons, pensamentos de paz, bons planos para te dar o fim que desejais. Então Deus tem um projeto para você. Só que o que impede de fazer o projeto? Você tem que tirar até a águia aparecer. Qual que é o projeto? Vão subtrair até a águia aparecer. Depois que a águia aparecer, vão expor ela para todo mundo. Depois você expor ela para todo mundo, se for preciso, você prega, você fala. Paulo falando, prega o evangelho em todo o tempo, subtrai até a águia aparecer. E se for preciso, fale. Só que você não, pregar o evangelho é subir num púlpito, pregar o evangelho é expulsar demônio, pregar o evangelho é fazer maravilhas, pregar o evangelho é profetizar, mas Jesus falou, você pode profetizar, expulsar demônio e fazer maravilha e você não tem o reino. Mateus 7:23, eu nunca vos conheci. Então o que é o evangelho? Dar esses frutos. O que é dar esses frutos? Receber o Espírito Santo. O que é receber o Espírito Santo? Aumentar a sua consciência. O que é aumentar a sua consciência? Subtrair coisas que estão te atrapalhando. Por que eu tenho que subtrair? Porque salvação é para todo mundo, mas a porta da graça é estreita e apertado é o caminho que leva para a vida. Você conseguiu entender isso aqui? O Espírito Santo não vai vir para adicionar coisas em vocês. O Espírito Santo vai vir para tirar coisas de vocês.
O Espírito Santo vai vir para tirar pessoas que você está andando. O Espírito Santo vai vir para te levar para outros locais. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da parentela, sai do meio dessa gentalha e vai para o deserto, para um lugar que você não sabe. Vão subtrair, vão sair do meio desse monte de casa que tem aí, vão sair do meio desse monte de gente que tem aí, vão sair dos seus pais, vão sair dessa cidade, vão sair de tudo que você conhece, vão subtrair tudo que eu vou te mostrar a águia que você é. Vai, sai, leste e lerrar, saia para ti mesmo, saia para o vazio, saia para a não forma, saia para tudo aquilo que você não conhece, que eu vou te mostrar quem você é de verdade. Aí Abraão sai, só que ele saiu com uma adição. Deus falou, subtrai tudo. Não, vou levar o meu primo aqui, ó, Ló. Vou levar Ló. Aí quando Ló não aguenta mais Abraão por causa da briga que tinha, Ló sai de perto de Abraão. Aí quando Ló sai, aí a palavra fala, e veio novamente Deus e falou com Abraão. Por que Deus esperou Ló sair? Porque Deus só dá a próxima fala quando você cumpre a anterior. Então Deus falou, subtrai tudo. Enquanto Abraão não subtraiu tudo, não veio a próxima fala, não veio a próxima ordem. Então você fica, Deus está em silêncio, Deus não fala. O que eu tenho que adicionar aqui na minha vida para Deus falar? Só que Deus já falou, subtrai isso, subtrai aquilo. Enquanto você não subtrai, você não vai ouvir de novo. Eu tô falando com vocês, eu tava com uma menina, ela tá com 32. Deus falou uma coisa com ela quando ela tinha 15 anos. Ela não deu conta de fazer. Era para ela fazer com ela. Depois ela tinha que fazer com o pai. Depois ela tinha que fazer com a mãe. Depois ela teve que fazer com os irmãos. Aliás, ela tinha que fazer com o pai. Depois com os irmãos. Depois passou para a mãe dela. Ela não fez essa subtração. Depois da mãe passou para o marido dela. Depois do marido passou para a filha dela. Agora está no filho dela. E todo o trabalho que ela vai é a mesma coisa. Na hora que ela me contou isso, eu falei, você não viu que é a mesma coisa até hoje? Você está preso no mesmo ciclo? Você está rodando em volta? Você não viu que enquanto você não fizer essa subtração, você não vai ir para o próximo nível? Então o seu problema é que você está configurando a adição. Mas Jesus falou, vai vir um Espírito, e esse Espírito é o próprio Consolador, e ele virá para te convencer das coisas que é pecado, te convencer das coisas que você tem que tirar. Ele vai vir para arrancar as camadas da árvore e deixar só a águia aí dentro. Quando ele vier, ele vai te convencer. João 15:2. Isso aqui é o resumo do João 15:2. Nós estamos no 16. Qual que é? 16:8. 16:8 está resumindo o 15:2. Quando você der esse fruto, o Pai vai te podar. O que é o podar? Subtração. Porque quando você é podado, quando a subtração acontece, para que vocês dê mais fruto. Então ele poda para que o fruto continue multiplicando. Não é fruto, de manhã você vai dar laranja, à tarde você vai dar maçã, de noite você vai dar pera, no próximo mês você só vai produzir mexerica. Não, o fruto é um só. Qual que é o fruto? Consciência. Consciência de quem Jesus é, de quem você é e do que ele pode fazer por você. Agora nós vamos avançar mais aqui no texto. Tive que parar aqui para te explicar isso, senão você não vai entender o resto. Aliás, se você não entender isso, você não entende o Espírito Santo. Se você não entendeu isso, você não entende nada. Se você não entender isso, você não entende o pecado. Por isso que ele fala assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer as pessoas que ela tem uma ideia errada a respeito do pecado. Ela acha que o pecado é tirar coisa delas. Vocês acham que o pecado está tirando coisa de vocês. O pecado está tirando Deus de mim. O pecado está tirando o eu da felicidade. Não, o pecado está colocando em vocês coisas que não é vocês. O pecado está colocando placas na frente da árvore que não é a árvore. O pecado está colocando um monte de enfeite. Ah não, sou isso, eu sou aquilo. Agora eu sou um cavalo. Você está vendo as pessoas adicionando ideia na cabeça? O que é o pecado? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Conhecimento é adição. Toda vez que você tem um conhecimento, você está adicionando coisa na sua cabeça. Conhecimento é adição. Relacionamento com o Espírito Santo é subtração. Quando eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu tenho que subtrair todas as outras mulheres do mundo.
Então, relacionamento, subtração. Conhecimento, adição. O pecado é cada vez mais se adicionando coisas à sua identidade. Não, agora eu virei engenheiro. Não, agora eu sou feliz porque eu tenho uma casa. Não, agora eu sou feliz porque eu tenho um carro. Só que aí quando você tiver consciência de quem você é e voltar para a sua essência, que o Espírito Santo fizer isso, o que tem a casa? Você pode tirar a casa, pode matar os 10 filhos do Jó. Jó sabe quem ele é. Pode destruir os gado, os bezerros, as Ferrari dele, que eram os camelos da época. Pode tirar tudo, vai ter tudo de novo. Porque ele sabe quem ele é, as coisas de fora não afetam ele. Quando ele vier, ele vai convencer que as pessoas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito, do que é justo. E também do julgamento de Deus. Como é que Deus mata o próprio filho? Como é que Deus pede para sacrificar Isaac? Que Deus é esse que tem que matar para gerar vida? Que Deus é esse? Tem uma ideia errada. Por que tem uma ideia errada? Não assistiu às 5 lives do Evangelho. Até você tá me ouvindo, tem uma ideia errada sobre isso. Você fala, eu sou evangélico, mas você não sabe qual que é o problema que não tinha solução. Você não sabe como que Deus resolveu esse problema através da propiciação. Você nem sabe o que é propiciação. Você não sabe que esse problema foi criado pelo próprio Deus quando ele criou o livre-arbítrio. Você não sabe nem o que é livre-arbítrio. Você não sabe o que é o poder de Deus. Como é que você é evangélico? Como é que você está anunciando a boa mensagem que é a resolução desse problema se você nunca entendeu o problema? Você nem sabia que tinha um problema no céu. Você não sabe que durante 4.000 anos Deus foi injusto perante os anjos e o próprio capeta aparecia no céu pedindo a Deus que queria descer com todo o inferno, pegar todo o inferno e levar para o céu. Porque tinha 24 ímpios pecador lá e o capeta era o 25º. E ele queria pegar todo mundo do seio da terra e levar para o céu de novo. Durante 4.000 anos isso aconteceu. Você nunca leu isso? Você não sabe o que é o evangelho? Como é que você está falando que é evangélico? Como é que você fala uma coisa dessa? Isso é uma vergonha por você falar que é evangélico. Fala assim, eu sou crente, porque até o diabo é crente, né? Até o diabo é mais crente que muita gente. O diabo sabe mais da Bíblia do que muita gente. Porque importante não é você saber da Bíblia. Importante não é você ter muito conhecimento aqui da Bíblia. Importante é você viver a Bíblia. Jesus fala, o que ouve a minha voz, o que lê a Bíblia e não pratica, ele é semelhante a alguém que constrói sobre a areia. Mas o que ouve a minha voz e pratica, o que entendeu só um capítulo da Bíblia e está praticando, é aquele que constrói sobre a rocha. Importante não é saber a Bíblia, importante é você aplicar o pouquinho que você sabe. Importante não é você saber o evangelho inteiro, importante é você ficar firmado em Jesus e ele vai te convencer o que é o evangelho, ele vai te mostrar o que é o evangelho. Tem um monte de gente que não sabe o que é o evangelho inteiro, mas ele pratica o evangelho. Como assim? A primeira vez que Jesus fala de uma mulher para alguém na terra que ele era o Messias, foi a mulher samaritana. Ela pede água e ele fala, mulher, se você soubesse que o evangelho está na sua frente, que o evangelho é uma fonte de águas, que quando você beber dessa água, você vai fluir um rio, você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher, então me dá de beber dessa água, eu quero. Jesus deu para ela. Só que ela não bebeu com a boca, ela bebeu com relacionamento, entendendo quem você é. Você não pode chamar seu marido mesmo, porque você teve um monte de homem, o que você tem hoje agora não é seu. Ele sabe que eu sou ímpia. Vejo que tu és um santo profeta. Entendeu quem Jesus é. Me dá dessa água, Jesus. Entendeu o que Jesus podia fazer. Comeu do fruto, produziu o fruto, entrou na árvore. O que é a consequência? Ela saiu pregando, a cidade inteira foi convertida por causa daquela mulher. Ela entendeu o evangelho, mas ela viveu ele. Deus quer um relacionamento, Deus não quer mais conhecimento. Então por que você está ensinando o evangelho, Tati? Porque é o básico, é a papinha, e nós estamos descendo agora. E no final da papinha está lá, você não precisa mais de Deus. Você agora é Deus na terra, Jesus orou para você ser um com ele, e tudo que você precisa, eu preciso de um boné. Quer dizer que o boné não está na minha cabeça, porque se eu tiver com um boné na minha cabeça, eu não preciso de um boné. Eu preciso de um MacBook, quer dizer que o MacBook não está no meu colo, porque no momento que ele está no meu colo, não preciso mais dele, é só praticar. Eu preciso de uma camisa, quer dizer que eu estou sem camisa, porque se eu tivesse com uma camisa, eu não estava falando que eu preciso de uma camisa. Então, no final do evangelho, você não precisa de mais nada, vai lá e pratica. Ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Aí Paulo fala, prega o evangelho em todo tempo, e se for preciso, fale, porque o evangelho não é fala, não é adição de conhecimento, é eles olhando para você, como é que esse cara está prosperando?
A menina ligando pra minha esposa, eu achava que você estava vendendo droga, porque eu tocar em outro país da Europa que ganha 4 vezes mais do que aí, eu não consigo ter a vida que vocês têm. O que vocês têm? O que vocês têm que eu não tenho? Aí ela tá querendo somar, ó. Como é que vocês fazem? Como é que tem? O que eu tenho que adicionar? E aí eu tinha que falar com ela, só que ela ligou pra minha esposa. A minha vontade é, você tem que parar de fazer as coisas que você faz. Você tem que ter tempo para prosperar. Então o evangelho é sobre subtração e sobre um relacionamento e sobre viver e não sobre adição na sua cabeça. 10. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora, porque o Consolador ainda não está dentro de vocês. Porém, quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, quando o Auxiliador vier, ele vai te ensinar, ele vai podar, ele vai arrancar as coisas. Não é o seu pastor que tem que tirar o brinco de você. Não é o seu pastor que tem que arrancar o homossexualismo de dentro de você. Não é o seu pastor que tem que arrancar o adultério de você. Quem é que faz isso? Você produz o fruto, o Espírito Santo desce e ele te poda. Ele te convence que essas coisas é errada. Nós estamos no João 16, 14. Então, o Espírito Santo falará por si mesmo, no 13, né? O Espírito Santo falará por si mesmo. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo vai ficar sabendo o que eu tenho a dizer e ele dirá a você. Ele só fala com a voz do seu Espírito, tá? O Espírito Santo só fala com o seu Espírito. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo vai ficar sabendo o que eu disser e ele vai anunciar para vocês. Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. Ele estava explicando para os discípulos o reino. Chegou um ponto crucial do reino, que era um ponto que ele teria que deixar de ser visível ali, teria a ressurreição e ele ia abandonar a terra, descendo o Espírito Santo, porque o Jesus ia sair, mas o Espírito Santo ia entrar, e depois de um tempo o rei, o Senhor da terra vai voltar de novo. O que será que ele quer dizer com isso? Perguntavam os discípulos. Ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. E diz também, porque vou para o meu Pai? O que quer dizer pouco depois? Os discípulos não entendiam o que isso quer dizer. Jesus sabendo, porque Jesus lia os pensamentos, Jesus conhecia os pensamentos, eles queriam fazer pergunta, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar, vocês vão ficar tristes. Mas as pessoas desse mundo vão ficar alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando a mulher está prestes para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, o evangelho, os 3 pilares aqui do evangelho, ela ficará cheia de alegria. Quando chegar aquele dia, vocês não pedirão nada para mim. Vamos ler o 23. Quando chegar aquele dia, quando o reino descer, quando o Espírito Santo vier, vocês não vão pedir nada. Vocês não vão precisar ficar pedindo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Você não vai ficar pedindo mendigar as coisas. Você vai receber o poder. É só você atuar nesse poder que você vai receber. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas agora eu digo, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Na Almeida Revista Corrigida 23, E naquele dia nada me perguntareis.
Na verdade, vos digo que tudo quando pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Você não vai ter que ficar perguntando, Jesus, isso é bom? Jesus, isso é ruim? Jesus pode isso? Jesus pode aquilo? Por que você não vai precisar perguntar? Porque toda vez que você lê espírito na Bíblia, troca por ideologia. Espírito é o rua, é um vento, é uma ideologia. Quando você recebeu o Espírito Santo, é uma ideologia que vai ser instalada na sua cabeça, que vai te separar. Santo é separado. Então, uma ideologia que te separa do pecado, uma ideologia que te mostra a vontade de Deus, uma ideologia que mostra o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Quando você tem essa ideologia na sua cabeça, é o próprio Espírito Santo, você não precisa ficar perguntando, você já sabe o que é lícito, o que não é, o que convém, o que não convém. Na verdade, Paulo fala, tudo é lícito, mas tem coisa que não convém. Então você pode tudo. Thales, você consegue salvação. Esse é assunto de outra live, eu não vou falar para vocês. Vocês vão ter que voltar lá e assistir a live 5, a 4, a 6. Porque se eu falar agora vai te impactar. A gente está numa água muito profunda. Você vai ser impactado, você vai ficar tristinho. Então você vai no YouTube, assiste as outras lives, você não ficar tristinho. Tem um monte de coisas que você pode fazer aqui na salvação. Pode fazer o que você quiser. Paulo foi morto porque ele falou isso. Pode fazer o que quiser. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Porque tem coisa que vai te tirar da graça e tem coisa que vai te tirar do reino. Jesus terminou dizendo, João 16, 25. Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falareis mais por meio de comparações. Ele está falando de parábolas. Disse-vos isso por parábolas. Chegará a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. O que é isso? É o Espírito Santo falando com clareza dentro do seu coração. Agora sim, aliás, 24. Não, nós lemos o 25, agora o 26. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai ama vocês. Ele ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, um alienígena. Eu vim do Pai. Tem um antes do absoluto tem um monte de coisa. Tem um absoluto que é até o máximo que minha cabeça conseguiu chegar. Tem a não forma, que é o vazio, o espaço, a água, o silêncio. E tem a forma, tudo que você consegue ver. Jesus está falando, eu vim do Pai. Eu sou um alienígena que veio lá de fora. Eu entrei nesse mundo através do corpo humano, através de uma virgem. Eu acessei o corpo dela, entrei nesse mundo. E agora eu deixo o mundo e eu vou para o Pai. Eu vou passar pela não forma, vou passar pelo absoluto e vou lá para onde Deus está. 29. Então os discípulos disseram, agora sim o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo. Imagina Jesus, já multiplicou, já ressuscitou, já fez o vento acalmar, já fez um monte de coisa acontecer. Aí lá no final do ministério dele, João 16:30, agora sim, nós sabemos que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, então agora vocês creem? O que fazer quando se sentir perdido e não saber qual caminho seguir em relação ao financeiro? Se eu falar para você o que é isso, nós já estamos aqui mais de uma hora de live. Eu estou mergulhando no assunto profundo aqui. Então, você está perdido porque tem adição e você precisa subtrair. Mas o que você tem que subtrair? Você está perdido porque tem mais de um caminho na sua frente. É adição, você precisa subtrair. Você está perdido porque você não sabe qual que é o caminho que tem que trilhar. Tem que ser um caminho só. Então, eu vou te explicar dessa forma para mim não fugir da live. Se você estiver preso na adição, você está perdido no financeiro, tá cheio de caminho, você não sabe qual caminho trilhar. Você está perdido no emocional, tá cheio de mulher, você ainda não decidiu que é uma mulher só. Aí você vive perdido no seu emocional. Aí passa uma mulher ali, ó, que bonita, né? Porque você ainda não subtraiu ela. Bonita é minha mulher, tá instalado no meu coração. O que isso significa? Eu não tô nem aí se as outras mulheres têm beleza. Dane-se a beleza dela para lá. Só tem uma beleza que eu quero saber, da minha esposa. Você está cheio de caminho, está cheio de adição, você precisa subtrair isso aí. Jesus fala em 31, então agora vocês creem?
pois chegou a hora que todos vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinhos. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. É a famosa frase, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus suou sangue depois que ele sai daqui, porque ele revelou uma coisa aqui que você não entendeu. Ele fala assim: vocês todos me deixaram sozinho, mas eu não estou sozinho porque o Pai está comigo. Mas na cruz o Pai abandona ele. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi a primeira vez de eternidade que o filho ficou realmente sozinho. O Pai abandonou ele por causa do seu pecado. A gente estudou isso na live 2, 3, 4 e 5. Não vou repetir o assunto aqui. Então o evangelho é muito mais profundo do que você imagina. O evangelho é muito mais prático do que você imagina. O evangelho só quer uma coisa de você. Jesus só quer uma coisa de você. O que Jesus quer de mim, Thales? Consciência de quem ele é, quem você é, e que só ele pode te ajudar. Só ele pode te ajudar com o financeiro. Só ele pode te ajudar com o casamento. Só ele pode te ajudar com todas essas coisas. Por que só ele pode fazer isso? Porque para você fazer isso, você tem que subtrair coisas. E só ele tem o poder de entrar dentro de você e subtrair coisas de você. O que você pode fazer, Thales? Eu posso pegar uma flecha, mirar aqui, pá! Aí eu solto a flecha quando você dá sentido pro que eu tô falando. Quando você escuta o que eu tô falando, aí ó, a flecha vai e parte, tem uma armadura na sua frente. Essa mesa é uma armadura. Quando eu jogo a flecha, eu trinco a armadura, mas eu não posso tirar a luz daí de dentro. Como é que eu faço para tirar a luz daí de dentro? Você precisa aumentar a sua ciência, seu nível de ciência, seu relacionamento com a luz. Quando você aumenta o relacionamento com a luz, aumenta a ciência de quem é a luz, de quem é você de verdade, aumenta a ciência de quem não é você, aí você vai relacionar com você de verdade e você vai explodir essa mesa. Quando você explodir essa mesa, a águia vai aparecer. Quando a águia aparecer, ela vai subir. Quando a águia subir, aí todo mundo vai ver quem você é de verdade e eles vão glorificar a Deus. É assim que você santifica o nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Como é que Deus, santo, santo, santo? Como é que eu vou santificar o nome de Deus? Deus já é santo, santo, santo. Como é que eu vou glorificar o nome de Deus? Porque quando as pessoas olham para vocês, elas vão ter que dar glória a Deus. Porque se você consegue fazer, é um ótimo sinal que foi Deus que fez através de você. Por isso que ele capacita os escolhidos. Essa palavra, capacitar os escolhidos, é massa demais. A obediência é isso que Jesus quer. Então não tem como ter obediência sem ter esse fruto. Então não é obediência, é esse fruto. Se você não tem esse fruto, não tem santificação. Se você não tem esse fruto, sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tem esse fruto, você não consegue ouvir a voz de Deus. Ele está falando, mas você não ouve. Então não tem como obedecer se você não ouve. Se você não tem esse fruto, não tem santificação. Se você não tem esse fruto, não tem arrependimento. Então o que Jesus quer de você? Uma coisa só. Eu sou a videira, você é o ramo. Tem que dar fruto. Qual o fruto que é? Consciência. Quem Jesus é, quem eu sou. E só Ele pode me ajudar. Então, o que Deus quer de você? Esse fruto. Consciência. Só que você nunca nem pregou consciência. Você nunca ensinou consciência para ninguém. Você nem sabe o que é consciência. Você não sabe que a consciência é seu maior poder. E você não sabe que é através da consciência que você domina os outros poderes. Você não sabe que é através da consciência que você luta contra o pecado. Você não sabe que é através da consciência que você vence o pecado. Você não sabe que é através da consciência que você usa a varinha mágica do poder de Deus. Não, tá? Não pode falar magia, porque magia é do diabo. Quem falou que magia é do diabo? Se o próprio Deus ele criou tudo através da magia. O poder da boca, o poder da fala. Só que você criou um Deus na sua cabeça. Você criou várias coisas, você tem que destruir esse Deus da sua cabeça. Quando você destruir o Deus da sua cabeça, você vai destruir a idolatria da sua vida. O seu problema é que você idolatra Deus, mas nem Deus pode ser idolatrado.
Deus é para você ter um relacionamento com ele. Se você idolatrar a Deus, você está criando um bezerro de ouro e você está adorando um bezerro de ouro. Aquele povo do Egito, quando ele saiu e fez aquele bezerro de ouro no deserto, eles não estavam adorando os deuses do Egito, eles estavam adorando o Deus que eles não conseguiam ver. E Deus ficou irado com eles. Por quê? Eles pegou o Deus do absoluto, que está antes do absoluto, e colocou numa forma de bezerro. E aí você faz isso. Não, Taz, Deus é calvinista, Deus cabe na minha cabeça. Salomão falando, nem os céus dos céus é capaz de te conter, quanto mais esse templo que eu criei. Só que você é menor que o templo e quer colocar Deus na sua cabeça. Não, Deus é calvinista, Deus é arminiano. Não, Deus não pode mudar, Deus não pode mudar. Você tem coragem de falar uma coisa dessa? Deus não pode mudar. A única coisa que você pode falar não pode para Deus é o que ele falar que não pode. Como assim Deus não pode mudar? Se a gente acabou de ler que Jesus ia ficar sozinho. Jesus nunca ficou sozinho, de eternidade a eternidade, mas na cruz Deus abandona ele. Será que não teve mudança? Deus não pode mudar, mas aí ele ressuscita e ele que era o absoluto, o Deus vivo, agora está num corpo que tem um buraco na mão dele, um buraco do lado dele, um buraco nas pernas, no pé. Será que não mudou nada? A própria vida morreu. Será que não mudou nada? Aquele que era o pão da vida teve fome. Não mudou nada na eternidade. Você quer que eu continue falando tanto de coisa que mudou em Deus? Não, Deus era o próprio poder, a própria força. Ele tomou uns tapas na cara, alguém cuspiu na cara dele. Não mudou nada. Ele não teve ali uma adição. Não, né? Então, qual que é o seu problema? Tem um Deus na sua cabeça. Quando você fala assim, Deus existe, Deus é isso, Deus é aquilo. Moisés, não fala isso, Moisés. Não fala eu sou aquilo, eu sou o lírio, eu sou... Não, fala eu sou o que sou. O que ele está falando? Eu sou aquilo que fica quando tudo que existe some. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmão. Ele não mudou, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele está ensinando com isso aí? O homem acredita que o Cronos é o tempo passado, presente e futuro. Só que o Cronos é uma mentira da sua cabeça. Não existe passado nem futuro. Só existe o agora. Só existe o agora. Os anjos só conseguem circular no agora. O capeta só consegue circular no agora. Mas o Deus vivo, ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele conseguiu ir no futuro, ele conseguiu pegar um corpo, conseguiu pegar esse corpo, levar antes do corpo ser criado, antes dos anjos ser criado, antes de qualquer coisa ser criada. Ele volta com esse corpo para antes da fundação do mundo, sacrifica esse corpo lá e ele restitui toda a humanidade antes da humanidade ser criada. Então Deus fala, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu sou o que sou lá no passado, eu sou o que sou lá no presente, eu sou o que sou no futuro. Então eu sou o que fica quando tudo que existe some. Eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Não quer dizer que ele não muda. Ou você não entendeu que Deus não tinha um corpo antes dele criar o mundo? Não existia corpo antes de Deus. Então Deus criou o corpo e agora Jesus ressuscita e ele fala, eu vou passar a eternidade nesse corpo por causa do amor que eu tenho por vocês. Ô Tomé, toca na ferida aqui, ó, toca na mão, Deus não muda. O fato dele ser o que é não significa que ele não pode mudar. Deus pode o que ele quiser. Só que você criou um Deus na sua cabeça e você não está entendendo quem é Deus de verdade. Enquanto você não destruir esse Deus da sua cabeça, você não vai ter um relacionamento com o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro. Você tem um bezerro de ouro na sua cabeça, você está adorando esse bezerro. Isso chama idolatria. Você não pode idolatrar nem Deus. É difícil entender isso? É muito difícil, porque você é muito religioso. Foi os religiosos que matou Jesus. Não, tem o sabate. O sábado não pode fazer nada. Não pode fazer nada no sábado. Não, gente, espera aí. A lei, o amor é maior do que o sábado. Então você tem uma lei na sua cabeça, você tem um Deus na sua cabeça, e se Jesus descesse aqui, você ia querer crucificar ele. Se você está me acusando a mim, está falando que eu sou um falso profeta, imagina se fosse Jesus. Você ia matar ele de novo, velho. Hoje ele ia morrer, nem ia esperar 33 anos de ministério, não. Vocês iam matar no primeiro ano. Porque Deus não cabe na sua cabeça. Ele não fala coisas que você quer ouvir. Tudo que Deus fala é o que você não quer ouvir. Imagina Deus falando agora, você é Deus. Tem Deus aí dentro. Você precisa pegar isso aí, pô, na hora. A religião vai te matar você. Mas ele falou isso, ele morreu por causa disso.
Mas, irmão, não quero ser desrespeitoso, mas Deus tem que ser adorado e louvado. Ser adorado e louvado não significa ser idolatrado. Tá vendo como tem um Deus na sua cabeça e não entende? Idolatria, sabe o que é idolatria? É você pegar algo e colocar no lugar de Deus. Então, se você tem o Deus aqui, ó, tem antes do absoluto tem muita coisa. Depois, a minha cabeça conseguiu chegar até o absoluto. No absoluto, ele está antes da não forma. A não forma é o silêncio, a não forma é o frio, a não forma é a água, o vazio. No início a terra era sem forma e vazia, mas Deus criou tudo através disso. Então vamos lá. O calor existe, o frio é a ausência do calor, tá bem? Então, logo, o frio é o que fica quando o calor some. O escuro não existe, a luz existe. Quando a luz não tá, fica o escuro. Então o escuro é o que fica quando a forma da luz some. A luz, calor, o que é a outra que tem aqui? O som. O som existe, mas o silêncio não existe. O silêncio é o que fica quando o som some. Então Deus está antes da não forma. Quando Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, ele está falando assim, ó, eu sou antes de tudo que existe. Quando tudo que existe sumir, eu fico. Eu sou antes do que a não forma, porque eu estou cá no absoluto. Então eu não dependo da não forma. A não forma foi uma ponte que ele usou para manifestar na forma. Inclusive você é o reino de Deus ambulante, porque você é uma não forma dentro de uma forma de corpo humano. E você não entende o que é isso. Então o que é Deus tem que ser adorado? Para você adorar a Deus não é nem cantando. Não é? Qual que é a primeira vez que apareceu adorar na Bíblia, Jonatas? Você sabe? A primeira vez que apareceu alguém adorando Deus na Bíblia não foi alguém cantando para ele. Foi quando Deus falou, pega seu filho e sacrifica. Aí Abraão foi lá sacrificar o filho. Aí fala, eu vou lá adorar a Deus. Adorar a Deus é respeitar o que ele fala. Adorar a Deus é você fazer o que ele manda você fazer. Adorar a Deus é você dar fruto e gerar obediência. Adorar a Deus é você dar esse fruto e gerar santificação. Adorar a Deus é você dar esse fruto e gerar separação. Adorar a Deus é você dar esse fruto e se tornar insuportável. Então adorar a Deus não é criar um Deus na sua cabeça. Adorar a Deus é destruir o Deus da sua cabeça e ficar com Deus vivo, quem ele é de verdade. Então adorar a Deus é muito profundo. Qual que é o problema, Jonatas? Nós estamos na 9 lives explicando essas doideiras aqui. Aí você chegou na nona live e você tá tomando um choque. Nós estamos numa água muito profunda. Aqui é muito frio, mano. Aqui tem pouco oxigênio. Se você não descer com um pistão aqui de ar, você vai afogar aqui. Inclusive, quando eu falar de dízimo, então, o cara que não acompanhou as 9 lives, quando chegar aqui no assunto do dízimo, da justiça de Deus, o cara vai querer me matar. Porque ele não acompanhou os 9 degraus aqui, pegando o bastão de ar. Cada live eu vou aqui, volto vocês lá em cima, eu te dou um dia inteiro pra você respirar. Depois você volta aqui, aí nós pegamos o fato de mergulho e desce. Só que a última parte do evangelho é você tirar o fato de mergulho, tirar o respirador, e aí você fica nas águas profundas. Só o seu Espírito Santo. Irmão, não quero ser desrespeitoso, mas Deus tem que ser adorado e louvado. Qual que é o problema? João 15, vamos ler aqui, João 16. O Espírito Santo vai revelar para vocês, ó. O Espírito Santo vai revelar para vocês que vocês têm uma visão errada a respeito do pecado. O Espírito Santo vai revelar para vocês que vocês têm uma visão errada a respeito do que é justo. O Espírito Santo vai revelar para vocês que vocês têm uma visão errada a respeito do julgamento. O Espírito Santo vai revelar para vocês muitas coisas. Irmão, pode fazer um vídeo sobre esse assunto para eu depois estudar? Eu já estou fazendo, ué. São 9 vídeos. Tá tudo no YouTube. O YouTube, qual que é o nome do YouTube? O mesmo nome do TikTok. Já estou a entender mais ou menos. Não tem como entender. Quando você fala assim, eu estou entendendo, você está pegando aqui, ó. Existe a consciência. A consciência é o espírito. Existe a alma é o racional, o emocional. Existe a forma, que é o corpo físico. O corpo físico não consegue entender a alma, mas a alma entende o corpo físico e domina sobre ele. Quando você está com muita dor, você já viu o corpo gritar? Tô com fome. Não, ele dá uma dorzinha na barriga, a alma pega essa dor e capita. Não, tá com fome. Então a alma pega e ela vai e ela entende o corpo.
Mas o espírito, a alma e o corpo não conseguem entender o espírito. Então você fala, tô entendendo mais ou menos, é porque sua alma tá ouvindo o que eu tô falando. Tem 5 vozes na sua cabeça gritando agora. E elas estão tentando pegar o que eu tô falando e colocar numa caixinha. Não tem como. Deus falou em João 6, as palavras que eu tô falando para vocês são espirituais. E vocês estão entendendo, vocês estão procurando entender com a carne. Jesus falando, a minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebido. E eles tentando entender aquilo. Não é para você entender, é para você viver. É um relacionamento. E hoje, até hoje, vocês não entendem o que isso significa. Porque vocês estão tentando entender isso com a alma. Não é consciência entender com relacionamento. Tá bem? Então, você tá falando, tô entendendo mais ou menos. É porque tem uma coisa vibrando aqui, ó. Tem uma água fluindo de dentro de mim e jorrando. E aí você passou a live, você não consegue nem sair da live. Porque a mesma energia que tá em mim tá vibrando dentro de você. Dentro de você, seu espírito tá falando, tem uma coisa aí. Tem algo aí, você precisa ouvir esse cara. Esse cara tá falando coisas profundas. Aí o seu espírito tá ouvindo e ele tá vibrando. É isso aí, cara. Junta nele. Vamos ouvir o que ele tá falando. Salomão fala, procura entender, porque você não vai entender o que eu tô falando. Então você tem que ficar revendo na live. Por isso que eu faço o degrau. Você tem que voltar do primeiro degrau e ficar maratonando até você chegar aqui de novo. Quando você chegar aqui de novo, depois de ter assistido 8 lives, você vai falar... Então era isso. Ah, por isso que eu não entendi naquela hora. Porque faltava 8 degraus. Faltava a máscara de oxigênio. Faltava o fato. Ah, faltava essas coisas. Ah, aí você vai ter uma experiência. Aí você vai continuar descendo, mergulhando. É relacionamento e experiência. Então você que chegou agora, já segue o canal, mano. Pra você não perder o canal. Chegou agora, vai aqui, segue o canal. Aí esse número aqui nunca vai ser responsabilidade minha. Eu não tô nem aí com esse número. Se tiver uma pessoa me ouvindo, eu tô aqui falando. Se tiver 100 pessoas ouvindo, eu tô aqui falando. Igual hoje tinha 200 e tal pessoas, eu tô aqui falando. Esse número aqui é responsabilidade sua. É você que fica clicando na tela, é você que fica mandando as coisas aí. Eu não quero saber desse número, eu só tô fazendo uma coisa, construindo o degrau e glorificando o nome de Deus. Se você vier, você vai receber. Se você espalhar isso aqui, você tá pregando o evangelho. Por isso que Jesus tá falando, prega o evangelho o tempo todo. Se precisa, fale. Eu não quero falar, então eu tô falando. Anuncia aí, compartilha o link com quem vai ouvir, ué. Então você vai pregar sem falar. Você não precisa falar para você pregar o evangelho. O dia que você entender isso, que é só com suas ações, já tá bom demais. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Link da bio, você vai seguir o canal, vai no link da bio. O primeiro grupo é um grupo de ascensão. Nós vamos fazer uma imersão. Imagina ficar 11 horas me ouvindo dentro de uma sala. Nós chegando da primeiro degrau da escada e descendo e arrancando essa mesa de cima do ser, te dando o poder da varinha mágica, o poder de Jesus e falando um pouquinho do que é dinheiro, você saindo de dentro dessa sala. Meu amigo, um dia comigo que você vai ver a destruição que nós vamos fazer nessa cabeça sua. Nós vamos subtrair. Você vai sair até leve lá de dentro. Ai, quanto tempo que eu não sentia tão leve assim. O YouTube, se você não conseguir entrar pelo link, o nome do YouTube é o mesmo nome do TikTok. Você quer saber de dinheiro? Dinheiro vai pro Instagram. Aqui eu só falo de riqueza e prosperidade. Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar, prosperidade é só Deus que pode dar. Tem mais pergunta aí? Não encontrei o seu nome no YouTube. Como posso fazer para achar? Vai pelo link da bio. Se você não achar pelo link da bio, você procura o nome. Eu, Thales Rodrigues. Ó, o nome Thales é TH e 2 L's. Talvez você está escrevendo o nome errado. Eu, Thales Rodrigues. Deixa eu até ver qual que é o nome que está no TikTok aqui. Pera aí. Qual o nome que está no TikTok? Acho que é eu, Thales Rodrigues. É o mesmo nome. O mesmo nome do TikTok é o nome do... Ó, eu, Thales Rodrigues. Eu, Thales Rodrigues. Colocou no YouTube, você vai achar. Sou legendário também. Vai pra cima, irmão. Eu não encontrei seu nome, tá? Se não tiver pergunta, nós vamos finalizar a live, hein? Explica Provérbios 3:5, já expliquei. Vai no YouTube, tá lá, Provérbios 1, 2, 3, 4, 5. Tem 31 capítulos de Provérbios, dá mais de 40 horas de live, tá tudo lá, é só sei lá. Deus não dá riqueza, lógico que Deus dá riqueza. Deus, em Provérbios, fala,
Vamos ler para você. Vamos lá, Provérbios. Já que vocês dois falam Provérbios. Deus não dá riqueza. Explica Provérbios. Provérbios 10, 22. A bênção divina traz a verdadeira riqueza. A riqueza plena traz paz, segurança, sem fardos da ansiedade ou desonestidade. Provérbios 3, 9 e 10. Honrar a Deus com seus primeiros frutos do trabalho garante fartura e celeiros cheios. Nem é riqueza aqui, ó. Prosperidade é Deus que dá, Provérbios 10, 22. Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar e os recursos é consequência da riqueza e da prosperidade. Provérbios 3, 9 e 10 fala, garante fartura e celeiros cheios, está falando de dinheiro. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com facilidade diminui, mas quem junta pouco a pouco com sabedoria, prosperidade e riqueza, com o próprio trabalho aumenta sua fortuna. Os planos de quem trabalha com dedicação e calma levam à abundância, mas a pressa cega leva à pobreza. Provérbios 16, 3. Entregar as obras e os planos ao Senhor faz com que os caminhos prosperem e deem certo. Provérbios 22, 4. O prêmio da humildade. Humildade é consequência desse fruto, tá? Deu esse fruto aqui, a consequência é humildade. Temor ao Senhor, consequência desse fruto, são riquezas e honra e a vida. Então, esse fruto é a verdadeira riqueza, a honra e a vida. Então, como é que Deus não dá riqueza? Você tem uma visão equivocada a respeito de Deus. Você tem uma visão equivocada a respeito da riqueza. Você tem uma visão equivocada a respeito da prosperidade. O seu nome tá só El aqui, eu não sei seu nome. Você não dá conta de sair com sua esposa para almoçar e jantar fora. Uma vez por mês você não dá conta. Talvez você faz uma vez por mês, mas você faz todo fim de semana. Talvez você faça todo fim de semana, mas você faz todo dia. Talvez você faça durante todo o dia de um mês, mas você faz durante todo o dia de 3 anos. E aí, talvez só você e sua esposa você não dá conta de pagar, porque é muito caro, é mais caro almoçar fora do que em casa. Mas Jesus ficou 3 anos almoçando e jantando fora, pagando o pãozinho da manhã, o pãozinho da tarde para 12 homens, e tinha mais de 12 homens andando com ele. E às vezes ele ainda dava uns banquetes para mais de 500 mil homens. Então como é que ele fez isso? Ele era pobre, Jesus era pobre, pagando comida, almoço, janta para todo mundo? Pagando estadia, você não dá conta de pegar um fim de semana passear com essa mulher sua. Jesus pagava estadia para eles todo dia. Ué. Jesus era pobre. Aonde ele passava, as mulheres jogavam o dinheiro no pé dele sem ele pedir. Jesus era pobre. A primeira coisa que acontece com Jesus quando ele desce, ouro, mirra e incenso, os 3 reis magos, coloca no pé dele. Ele era pobre? Será mesmo? Ele era tão pobre que ele tinha um tesoureiro para cuidar do dinheiro dele. Será que Jesus era pobre? Deus não dá riqueza, né? Jó era o cara mais rico da terra, porque ele tinha Deus. Salomão era o cara mais rico da terra, porque ele alcançou sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus. Depois ele se perde ali nos prazeres do mundo, mas a própria sabedoria deu riqueza, glória e honra para ele. Como faço para estar sempre na presença de Deus? Eu fico triste quando eu vejo essa pergunta, mano. Eu sei que você tá aí comigo há muito tempo. Olha a pergunta dela. Como faço para estar sempre na presença de Deus? Era para você chorar quando você leu uma coisa. Me dá vontade de chorar. Isso aí você está revelando que você não conhece o Espírito Santo. Tuzulana Doce Salgados. Eu não sei seu nome. Você está revelando. Eu estou desprezando o Espírito Santo. Essa pergunta sua é um desprezo ao Espírito Santo. Eu quero saber que dia que o Espírito Santo não teve aí dentro de você. Eu quero saber que dia que o Espírito Santo saiu de perto de você. Eu quero saber que dia que você não teve na presença de Deus. O seu problema é que você não tem consciência. Então não é que você saiu da presença de Deus. Você não tem consciência da presença dele. Por isso que tem lá 12 lives falando de consciência. Porque você não entende quem Deus é. Você não sabe que ele está aí. Você fica pedindo um abraço de Deus. Você está pedindo Deus. Ó. Eu preciso de Deus. Você está precisando dele porque você não tem consciência que ele está aí. Então você precisa entrar na presença dele porque você não tem consciência da presença dele. Isso é a aula mais profunda aqui do Evangelho. Nós vamos entrar isso aí lá para a 10ª live, 12ª live. Então que dia que você não teve na presença dele? Só você me falar. Não consegui anotar todos. Provérbios 10, 22. Depois você volta à live e assiste. Provérbios 10, 22. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 13, 11. Provérbios 21, 5. Provérbios 16, 3.
Provérbios 22, 4. Anota só o número, depois você preenche com Provérbios. Você vai pôr Provérbios 10, 22. Provérbios, põe o P. Provérbios 3, 9 e 10. P, 13, 11. Provérbios 13, 11. Provérbios 21, 5. Provérbios 16, 3. Provérbios 22, 4. Provérbios 10, 22. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 13, 11. Provérbios 21, 5. Provérbios 16, 3. Provérbios 22, 4. Só esses daí já tá bom, já dá para você entender que Jesus não era pobre. Desde que comecei a ouvir as tuas leituras da Bíblia, muita coisa mudou no meu modo de pensar. Você aumentou seu nível de ciência, então aumenta a sua consciência, tá bem? Jesus falou a um seguidor dele que o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. E se eu te falar que a cabeça ele não quer encostar nas coisas, ele quer encostar nos corações? Ele estava falando, não tem nenhum coração que me recebeu de verdade. Inclusive a gente leu aqui no 16 que todo mundo abandonou ele. Ai, pesado, né? É porque você gosta de jogar a responsabilidade para fora. Joga ela para dentro do você. E se eu te falar que o Espírito Santo tá aí e você não deixa ele entrar? Ele não tem onde encostar a cabeça até hoje. O Espírito Santo veio e você continua precisando dele, porque você não sabe que ele está aí dentro. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Até hoje você não abriu a porta para ele. Você acha que Jesus era pobre, mano? Nossa, enquanto você não entender que Jesus não era pobre, você está lascado. Você não teve um encontro verdadeiro com ele. É sinal que você não conhece ele de verdade. Jesus não tinha dinheiro em abundância, mas ele tinha e tem vida e vida com abundância. Meu amigo, o que você tem contra o dinheiro? Você tem medo do dinheiro, né? Pode falar, você tem medo do dinheiro. Pesado, cara. Eu era igual você, Jonatas. Eu tenho paciência para falar com você. Eu era igual você. Eu também achava que Jesus era pobre, que tinha que ser pobre. Mas não é verdade, não. Você tem um problema com dinheiro aí. Deixa eu ver se eu falo um pouco do meu problema com dinheiro. O que era a raiz do meu problema com dinheiro? Meu pai vivia falando que rico era errado. Eu acreditava que se eu tivesse dinheiro, Deus ia me punir por causa do dinheiro. Você tá aí, você tá nesse nível. Então, se eu tivesse agora, te dar $1 milhão, $1 milhão, você vai recusar esse dinheiro. Porque você acha que se você tiver ele, Deus vai te odiar. E mesmo que você pegue esse dinheiro, você vai dar um jeito de se livrar dele. Não, irmão, não tem, tô te falando. Vamos olhar aqui então, Jonatas. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então Jesus falou assim, não tem como você fazer o muito diferente do que você faz o pouco. Então do jeito que você faz o pouco, você vai fazer o muito. Isso é um código. Eu aceitei o Pix. O cara que está resolvido com dinheiro não tem dinheiro. Mas o Jonatas vai prosperar mais do que você. Porque só tem como você alcançar 200 mil euros, 300 mil euros, 1 milhão de euros e reinar nisso quando você tem um problema com dinheiro. Então, quando você tem um problema com falar, com ser líder, Moisés, o seu chamado é para ser líder. Quando você tem um problema com dinheiro, que você acha que o dinheiro é do inferno, é porque seu chamado é ter dinheiro e através do dinheiro resgatar a gente. Quando você tem um problema com homossexualismo, é porque seu chamado é para resgatar homossexuais. Quando você tem um problema com drogas, é porque seu chamado é resgatar a gente das drogas. Então, eu tenho que gastar aqui um pouco de tempo com o Jonathan, porque ele não entendeu. Dá a César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus. O dinheiro nesse mundo vai suprir a necessidade. Então, o dinheiro ele é um ótimo escravo e um péssimo senhor. Os discípulos, quando Jesus ressuscita e ele sobe, a palavra fala que as pessoas vendiam as casas, mano. Imagina a casa. O cara vendeu uma casa agora de 300 mil soltar no seu pé, Jonatas. No pé. Soltava no pé dos discípulos. Os discípulos não subiam para o coração. Os discípulos eram pobres. Vão entender que os discípulos eram pobres. Eles eram pobres antes de Jesus, mas quando Jesus dá o Espírito Santo, os outros soltavam o dinheiro nos pés dele. Faltava dinheiro. De acordo com a Bíblia, dá para ver que Jesus Cristo não era abundante em dinheiro. Quem falou que não era? Qual que é o problema? Jesus Cristo não retinha o dinheiro. Ele deixava o dinheiro torrar, mano. O dia chegava e torrava o dinheiro. Vamos almoçar fora. Vamos jantar fora. Vamos dormir em tal cidade. Ele gastou muito mais dinheiro em 3 anos do que você gastou na vida inteira, Jonatas. Como é que ele era pobre de dinheiro?
Presta atenção, em 3 anos Jesus gastou mais dinheiro do que você está gastando em 30 anos de vida. Como é que ele era pobre de dinheiro? Durante 3 anos era mais de 12 homens, todo dia tomando café da manhã, todo dia almoçando, todo dia tomando café da tarde. Você já ouviu falar que crente come muito? Crente come muito. Todo dia jantando, 12 homens pagando estadia em 3 anos e gastam mais dinheiro do que você gasta em 30. Você está entendendo que ele não tinha problema com dinheiro? Qual que era o problema que você está identificando? Jesus não segurava o dinheiro. O dinheiro vinha, Jesus não retia o dinheiro. Tanto que Judas, a palavra fala que Judas pegava o dinheiro da bolsa. Jesus estava nem aí com o dinheiro. Quando você acionar quem você é de verdade, sua identidade, o dinheiro vai estar nos seus pés. Você vai parar de ficar preocupado com dinheiro, irmão. Você vai parar de ficar preocupado. Ó, esse carro aqui é 23 mil, o cara veio e soltou na minha mão. Eu tô nem aí com dinheiro, os outros vêm e soltam o dinheiro na sua mão. Outro dia eu tava na Mercedes, 33 mil euros. Quantos brasileiros nunca vai ver isso? A internet, o celular vai descarregar, acabou uma live. Mas o seu problema é que você não identificou o que Jesus, como Jesus lidava com dinheiro. O Espírito Santo vai te ensinar isso. Um bom domingo, hoje é dia de você estar aí adorando Deus, não só com louvor, não só com a boca, mas com todas as suas atitudes, tá bom? Tamo junto. Já segue o canal, entra no link da bio, já vai lá maratonar o YouTube. Daqui a pouco eu vou soltar essas lives lá, eu vou pedir um menino para soltar lá com mais agilidade para vocês. E vai ver Provérbios, vai lá assistir Provérbios, vocês vão ver. Jesus Cristo ajude seu país trabalhando. Jesus Cristo ajudou os pais trabalhando, exatamente. Vamos embora. Tchau pra vocês, tamo junto.